TV Ítalo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a área de enfermagem. Eu estou aqui com a professora Yara, que já tem quase 40 anos de profissão e quase 19 anos só na área acadêmica aqui. Mas eu vou começar com um tema que hoje é tão importante que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que é a questão do piso da enfermagem, né? Hoje o piso da enfermagem está entre 2.300 e vai até 4.700. Vou começar, professora, com esse que é um assunto bem importante para quem almeja aí a carreira aí na área de enfermagem, né. O piso. Antes não tinha piso, Não né. tinha. Cada um pagava o preço que achava que deveria pagar. Então, os hospitais de primeira linha pagavam j um salário bem maior, os médios um salário base, que eu acho que é o que está aí no piso, e os pequenos pagavam um salário bem menor do que o piso hoje, né. Tá, mas a gente percebe que essa discussão, dá margem para muita coisa, porque, por exemplo, eu já ouvi que existem algumas prefeituras de algumas cidades mais distantes, principalmente lá para o interior do Brasil, que não teriam condições de arcar com o piso. Porém, a gente sabe também que o enfermeiro pode chegar até num valor considerável, né, dependendo não só a profissão de enfermeiro, na atividade mesmo da profissão, mas também ocupando cargos, né, dentro dos Isso. hospitais, clínicas e por aí vai. Queria que a senhora primeira análise, esse piso que para o auxiliar é de 2.300, Isso. nós temos o técnico que é três E e 300, 300 e vai até o enfermeiro que aí já sim é o piso de 4.700. 4.700, né. Esse piso, ele atende, assim, em termos de município, é possível arcar ou mesmo com os hospitais? É pouco, é muito ou é adequado? O que que a senhora acha? Hoje aqui o Brasil é um país muito grande, né, doutor, e Sim. temos uma disparidade econômica entre sul, sudeste, norte e nordeste. E o centro-oeste é mais ou menos, tá no meio, mas as cidades pequenas, elas realmente têm uma dificuldade financeira. Os hospitais públicos do norte, vamos falar mais do norte, porque nordeste, se a gente falar em Bahia, por exemplo, eles ganham quase igual São Paulo, Uhum. Rio de Janeiro. Então, assim, depende o estado e o poder do estado, a parte, fica mais fácil ou até não faz diferença nenhuma. Por exemplo, um piso de 4.700 para os salários de prefeitura de São Paulo, não significa nada, porque Uhum. é bem maior o salário. É bem maior quanto em Hoje, média? um enfermeiro que trabalha no SAMU, concursado, nós temos até uma professora nossa aqui que passou num curso do SAMU há um tempo atrás, isso eu quero falar para o público, que ela foi chamada agora um salário de R$ 12.000. Então, esse Uhum. piso 4.700 não significa nada para a prefeitura. Certo. Vai trabalhar numa unidade básica? Vai ganhar aproximadamente a mesma coisa. Uhum. Agora, hospitais pequenos em São Paulo, talvez enfrentem alguma dificuldade Uhum. para pagar esse piso. Já as cidades do norte, eles vão ter mais dificuldade, porque lá também eles pagavam um salário muito, muito abaixo daqui. Hum. Então, depende da riqueza do estado, isso vai trazer uma disparidade, para os hospitais conseguirem pagar esse piso. Mas eu acho muito justo ter esse piso, porque a enfermagem é é a assistência. Uhum. É a que está ali 24 horas, é a que te desgasta, é a que fica acordada a noite inteira cuidando do paciente. É. Então, eu acho muito justo, demorou, mas eu acho muito justo que a gente tenha esse piso. Tá. Nós falamos aqui muito sobre a área pública, né, e a área privada, uma carreira de enfermeiro, Enfer qual a média que num hospital, vamos dizer assim, mediano, enfim, ou uma clínica,
numa grande capital, quanto ganha um enfermeiro, professor? Um enfermeiro, ele pode não depende do hospital. Então, Uhum, por exemplo, um hospital de primeiríssima linha, vamos pôr aí, um hospital de grande porte, uhum, o enfermeiro, de setor, ele vai ganhar 8.000, 9.000, 10.000 ou 12. Se ele ocupar algum cargo, isso vai subir. Se ele for gerente, ele vai ganhar 20, 30.000, então depende. Se for um hospital que é primeira linha, mas é mais mediano, ele vai ganhar um pouquinho menos, talvez 7.000, e pode galgar salários maiores a partir do momento que ele vai fazendo especializações, tem planos de carreira em alguns hospitais que ele se ele fizer mestrado, doutorado, ele vai ganhar um salário diferente também. Os hospitais pequenos, aí já vai bater na faixa, ou um pouquinho acima da faixa, em torno de 5.000, 6.000 reais. certo. E qual é a carga horária de trabalho, mais ou menos, Se professor? ele for um enfermeiro assistencial, um enfermeiro ali do andar, que cuida do paciente, da assistência, ele ele vai trabalhar 36 horas semanais. Se Certo. ele for um encarregado, ou um supervisor, ou um gerente, aí pode chegar a 40, 44 horas semanais, se for durante a semana. Se for à noite, mesmo que ele seja supervisor ou encarregado, ele vai trabalhar 36 horas. Hum, A maioria, tá, doutor? Tem sim, alguns hospitais que trabalham alguns esquemas diferentes, como existe o regime CLT, existe também, alguns hospitais que trabalham com cooperativas. Então esses colaboradores são de uma cooperativa e o hospital contrata pela cooperativa. uhum, Porém, o que acontece é que o colaborador, ele quer uma segurança, então ele quer férias, 13º. sim, Então, quando aparecer um emprego para ele, que ele tem esse vínculo, ele sai do hospital, acaba saindo. certo, Esse é o que acontece nos hospitais hoje, vamos dizer assim. Os hospitais pequenos acabam fazendo esse tipo de contratação também. certo. Vamos falar então um pouco sobre a profissão. Agora falar a enfermeira Yara, ou melhor, antes É, da Yara ser enfermeira, como é que surgiu a inspiração de entrar para essa área pra de enfermar. enfermagem? Bom, eu, como vários adolescentes, 17, 18 anos, tem muita dúvida que carreira que vai seguir. Você sabe as matérias, disciplinas que você gosta e você tenta caminhar para aquilo. E fazendo aqueles testes de aptidão, né, de profissão, na minha época, uma amiga assistiu uma palestra de um enfermeiro. Hum, E ela falou assim: "Ai, vamos fazer enfermagem". Né, enfermagem dá dinheiro, ela falou assim na hora. Ela falou assim: Não fica desempregado". Aí eu falei: "Tá, então vamos prestar enfermagem, se eu não gostar, eu desisto e faço outra coisa". Mas aí eu me apaixonei pela profissão e tô aqui até hoje, né. que bom. Isso foi em São Paulo mesmo, professor? São Paulo, eu sou de São Paulo, sou nascida aqui. Eu, no começo da minha carreira, cheguei a morar uns 3 anos em Curitiba, como Uhum. enfermeira, trabalhei lá. Mas aí não me adaptei, clima e tudo, voltei e continuei aqui em São Paulo, mas eu estudei aqui em São Paulo mesmo. E é normal o enfermeiro ter mais do que um lugar de trabalho, né? Então, uma coisa que eu quero falar para todos os brasileiros, né, que pensam assim: "Ah, eu não vou fazer faculdade, não dá". Dá sim, dá sim, porque eu também fui uma enfermeira trabalhadora igual é o meu aluno hoje aqui na Ítalo. Eu falo assim para ele: "Olha para mim, eu sobrevivi, você vai sobreviver". Porque eu também paguei a minha faculdade, eu também trabalhei. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue com planejamento. E realmente a enfermagem não fica desempregada. O primeiro emprego não é tão fácil, às vezes
né, a pessoa fala: "Ah, é difícil, alguém tem que dar uma oportunidade", mas em algum lugar você vai conseguir. Trabalhou 6 meses em qualquer lugar, você daí O vai, mercado te chama, o mercado te chama. Se você você for um começa bom profissional, você nunca vai ficar desempregado, você não vai ficar um dia sem emprego. tá. Professora, para o pessoal então entender aqui o início da carreira, né, a senhora falou assim que pode se matricular num curso de técnico, É. auxiliar Pode ser técnico, né. técnico, um pouquinho depois da metade do curso técnico, você já pode tirar o seu Corém como auxiliar e já pode trabalhar na área. Tá, metade quanto tempo, professor? Vamos dizer, para o pessoal entender aqui, o pessoal que 1 ano e meio você já começa a trabalhar como auxiliar, auxiliar. e depois mais 6 meses você tem o diploma de técnico. Lembrando que o auxiliar hoje tem um piso de R$ 2.300 e depois 6 meses após, quando Isso, conclui o curso, é, passando óbvio, claro, para a função de de técnico, né, técnico já vai para três mil e e 300. trezentos reais, né. Você vê que é uma carreira já que desde o início já é promissora, né, É. principalmente para quem, almeja aí trabalhar, ter Quando, emprego, valorizou muito. quando eu me formei era assim, as empresas estavam quase na porta da faculdade oferecendo emprego para você. Hoje já não é tão assim, mas você consegue. A gente também não era raramente você trabalhava em 2 empregos antes, porque o poder aquisitivo era melhor. Uhum, Hoje, como a situação econômica ficou mais difícil, o enfermeiro ele consegue trabalhar em 2 lugares. uhum, Mais que isso já é abusar do seu estado físico, eu acho, uhum. sabe. Porque não é fácil trabalhar em 2 lugares, mas consegue. Por exemplo, se ele trabalhar 12 por 36 de dia, ele pode trabalhar um dia num lugar, um dia no outro lugar. Ele É, intercala e ele consegue. uhum. Ou à noite, né, é que a noite é menos saudável, né, mas consegue também. E com isso, ele consegue se ele arrumar, vamos supor, 2 empregos, né, que ganha bem, imagina quanto que ele não consegue ter uma estabilidade financeira inicialmente, né. Se a senhora falou que por volta pode conseguir, vamos assim tratar de um valor médio, não é? Isso, R$ 8.000, isso. valor médio num hospital bom, vocês imaginem, R$ 8.000, se consegue 2 cargos semelhantes, né, em hospitais, nós estamos falando de R$ 16.000, é uma remuneração considerável, É, né, hoje em dia, né. verdade. Tem quantas pessoas às vezes se formam e não conseguem começar a ganhar 5.000, né. É verdade, professora, é verdade. Vê como é promissor essa É, carreira aí da área é da verdade. enfermagem. Professora, nesses seus quase 40 anos de trabalho, né, vários hospitais deve ter, claro, deve ter passado Passei. muitas situações, mas assim, boas e ruins como qualquer profissão Bom, tem. isso. Mas me conta uma Coisas boas, me conta coisas tristes, mas é, coisas engraçadas pois é. também, Então né. me conta uma coisa engraçada, professora, da tua profissão. Eu acho, assim, uma situação engraçada foi que eu trabalhava no hospital grande, e era numa avenida, sabe, o hospital. Eu trabalhava à noite nesse hospital, e uma senhora entrou, assim, no pronto-socorro e falou assim: "Ai, eu preciso que vocês vão lá na minha casa que meu filho está passando mal". Aí já existia SAMU nessa época e tudo, né, porque teve uma no começo da minha carreira não tinha SAMU, não tinha nada Hum. disso, né. Mas já aí a orientação é: precisa chamar o SAMU para atender em casa, a gente não pode sair do hospital e ir na casa da pessoa. E aí a gente falou: "Não, vamos chamar o SAMU", mas ela desesperada, como era a porta do pronto-socorro e fica sempre a cadeira de roda ali para receber as pessoas, sequestrou a cadeira, né, não roubou porque ela devolveu. Pegou a cadeira emprestada e saiu correndo pela avenida com a cadeira, assim, e levou embora a cadeira e depois ela voltou e trouxe o filho dela Trouxe o filho na e a cadeira cadeira, e devolveu a cadeira. devolveu a cadeira. Interessante. Professora, lá pela metade da sua carreira, mais ou menos, a senhora decide entrar na área educacional, Isso. começar a passar todo o seu conhecimento, experiência que teve
para os alunos de enfermagem. Como é que foi essa decisão? Como é que nós já sabemos como é que através de uma palestra a senhora decidiu É. ser enfermeira. E como é que decidiu ser professora? E aqui a professora Yara, além de professora, ela é a coordenadora do nosso curso aqui de De enfermagem enfermagem e e de também de estética, técnica, né. isso. E aliás, uma excelente pessoa, uma excelente coordenadora Ah, também, um excelente profissional, tanto na área da enfermagem quanto na área da educação. Agora, a área da educação, como é que a senhora decidiu entrar na área da educação e como é que a senhora veio parar aqui, no aqui. Centro Universitário Ítalo Brasileiro? Eu trabalhava num grande hospital em São Paulo, trabalhei lá há 17 anos também, e quis fazer mestrado na época, 2004 para 2005, mais ou menos. E eu tinha uma enfermeira também, que também estava fazendo mestrado, e começou a dar aula aqui na Ítalo, começou a acompanhar estágio. Mas antes disso, eu tinha acompanhado o estágio na Uninove, porque eu queria entrar na área acadêmica mesmo. Queria sair um pouco da assistência, sair do Uhum, hospital, porque eu fui supervisora por muito tempo nesse hospital grande e passei por toda a parte de credenciar o hospital na qualidade, né, nos processos, e exige muito isso do enfermeiro. Quem é enfermeiro sabe o que eu estou falando. É muito bacana, a gente ganha muita experiência, mas é bem desgastante. E eu queria entrar na área acadêmica e passar essa vivência toda para a área acadêmica. E eu sempre, quando eu dou aula, eu falo: "Eu sempre tenho uma historinha para vocês", é. e conto uma experiência. E essa enfermeira falou assim: "Você não quer, acompanhar estágio?" Ela falou para mim. Uhum, Aí eu falei: "Ah, eu quero acompanhar estágio". E aí eu vim aqui, passei numa entrevista, o coordenador era o Arthur na época, hum. e comecei a acompanhar estágio. Assim eu entrei aqui na faculdade em 2005, fevereiro de 2005. Em 2007, o Arthur saiu da coordenação do curso, quem entrou na coordenação do curso era a professora Débora, que está aqui até hoje também, entrou antes de mim e ainda está aqui. Que bom. Ela foi coordenar o curso interinamente até uma outra pessoa, e ela coordenava os estágios. E aí ela me chamou para coordenar os estágios. E aí eu fui, comecei a coordenar estágio, comecei a dar aula em sala de aula, e assim eu fui caminhando. Em 2016, eu assumi a coordenação da enfermagem, e em 2017 eu comecei a estudar, não, 16 não, 2015 eu comecei a estudar estética avançada também. E aí aqui veio a proposta, né, de montar o curso de estética, e aí como eu tinha feito estética avançada, tinha até um consultório também, acabei coordenando o curso de estética. Uhum. O enfermeiro hoje ele pode trabalhar com estética, já foi regularizado, os médicos às vezes pegam um pouco no nosso pé, mas o COFEM foi lá, batalhou, e a gente hoje pode trabalhar na estética avançada É. também. Aproveitando esse gancho, o que além da enfermagem, o que mais o enfermeiro Além de trabalhar no hospital, né, além de porque trabalhar no hospital. quando eu me Isso. formei, só tinha hospital e posto de saúde, né. Uhum, Aí a profissão foi crescendo, graças a Deus, e foram abrindo vários leques. Hoje, o enfermeiro pode ter seu consultório, ele pode fazer uma especialização em dermato e atender só pacientes que tenham feridas. Ele pode ser um auditor de contas para o convênio, ele pode ser um auditor da qualidade dentro do hospital ou de qualquer clínica. Ele pode trabalhar com estética avançada também, ele pode trabalhar na educação, né, ele pode abrir até uma pós-graduação, se ele quiser, e coordenar e ter uma escola também. uhum. Eh, tem tantas Pois é. coisas, né, tem um leque gigantesco. Aí trabalha na unidade básica, trabalha no SAMU também, né, além dos hospitais. É.
E isso foi o enfermeiro os enfermeiros, as obstetrizes, né, elas abrem consultórios. Uma coisa curiosa, Hum. a semana passada eu fui numa recepção que uma amiga deu, que ela está se aposentando. E ela é minha amiga desde que há 32 anos, da idade do meu filho. E ela chamou todos os enfermeiros que trabalhou com ela e tudo mais, eu e mais um monte de pessoas, porque trabalhamos muitos anos juntos em muitos hospitais, Sim, não foi só em um. E encontrei várias obstetrizes. "E aí, o que que você está fazendo?", né, porque todo mundo quer saber o que que o outro está fazendo. "Ah, eu abri meu consultório, eu trabalho sozinho, por conta, eu acompanho os partos, eu faço parceria com um médico", elas saíram do hospital, elas não estão interessante. mais, Então, veja que interessante, né. a enfermagem também possibilita, iniciativas empreendedoras, né? Isso, você é autônomo, você é o dono do seu negócio, então você vai, monta uma clínica, tem e aí nessas clínicas, além de você ser o parceiro do médico, acompanhar toda a gestação, depois o parto, né, no parto humanizado, depois acompanha no aleitamento materno, nas orientações do cuidado com o Uhum. bebê, elas dão cursos também de orientação, Bom, para os pais, então você monta a bom. sua clínica de estética, sua clínica para cuidar de feridas, e enfim, você tem N oportunidades. Agora um ponto importante, muito importante, a senhora é coordenadora aqui do curso de enfermagem e estética Isso, no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Agora eu quero que a senhora fale para o o pessoal pessoal. quais são os principais diferenciais aqui do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. O que faz o curso de enfermagem aqui da Ítalo ser tão especial? Além, claro, de ter uma coordenadora como a senhora. Aqui a gente preza muito a qualidade, muito mesmo. Nossos professores aqui, eles não são professores que foram contratados ontem, eles estão aqui há muito tempo, então isso, mostra como a Ítalo valoriza você enquanto profissional aqui. Então o professor cobra esse conhecimento do aluno. Os nossos estágios são nos hospitais aqui da Redondeza, a gente preza muito, ter o campo de estágio, o aprendizado do aluno em campo. Se o aluno não tem conhecimento, não adianta chorar. A gente fala que a gente dorme tranquilamente se ele não tem capacidade de ir para um campo de estágio, sabe. Ele tem que ter o conhecimento. E isso, é um diferencial. Outra coisa que a gente tem aqui, a gente é muito preocupado com o mercado de trabalho. Então, eu tenho muito vínculo com essas minhas amigas que trabalham em vários locais. Eu falo que o mundo é pequeno, mas a enfermagem é bem menorzinha ainda. Todo mundo se conhece. Então, a gente sabe o que o mercado está precisando. A gente atualiza o nosso currículo, a nossa grade sempre que necessário. Os conteúdos sempre a gente está atualizando para que o aluno, quando vá para o mercado, tenha o conhecimento necessário. E o nosso aluno, ele ele é bem visto no mercado. Essas enfermeiras que eu tenho conhecimento, algumas trabalham na educação continuada e selecionam, e pedem para a gente indicação de aluno. Eu indico Da aluno da Ítalo mesmo, da Ítalo para fazer certo. processo seletivo. Tá, e a estrutura, Nós laboratórios, temos todos os laboratórios de enfermagem, nós temos o laboratório de enfermagem é bem grande, dá para fazer bastante prática. Nós temos os robôs para fazer os treinamentos, né, os robôs primeiro, para ninguém ir para o estágio sem ter feito uma prática em laboratório. uhum, Laboratório de anatomia também, nós temos 2 grandes laboratórios com peças anatômicas. Nós temos o laboratório de fisiologia e de microbiologia. Então, nós temos toda a estrutura para que o aluno saia aqui com uma formação. Claro que depende dele, né, gente? Se não estudar, aí não tem jeito, mas nós temos estrutura para ele sair um bom
profissional. que bom. E lembro também que a professora colabora lá aqui na comunidade de Paraisópolis, É, onde uma iniciativa inédita, assim, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro se instalou lá dentro da comunidade como um polo. E lá fazem atendimentos de enfermagem também para gratuitos, né, para a gratuito. população. É uma forma também dos alunos já Aprenderem. aprenderem na prática e principalmente tendo contato para saber quais são as necessidades dessas pessoas aí que são bem desamparadas, né. Isso. E lá, doutor, a gente tem um serviço inédito. Eu posso dizer que nenhuma faculdade está fazendo isso. A gente oferece tratamentos com ozonioterapia, porque a gente tem uma professora especialista na área de dermatologista, que é quem fica lá acompanhando esses estágios, e o aluno tem a possibilidade de avaliar um pé diabético, de fazer um tratamento, sabe? E isso é um diferencial que a gente está proporcionando para esse aluno. Incrível. Não só para o aluno, Como para a para a comunidade, claro. comunidade também. A Isso. comunidade tem esse tratamento de ozônio Gratuito. gratuito, né, e você veja, o diferencial que é aqui, o curso de enfermagem do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, não só se preocupa com a formação do aluno, mas também para contribuição para a sociedade, né. E todos os equipamentos, né, doutor? Equipamento de laser, de luz de LED, que ele tem a oportunidade de utilizar, porque no hospital não tem isso. Se ele vai para uma UBS, também não vai ter. Então, essa oportunidade da gente dele ver que ele também pode ser empreendedor nessa área, e aí ele saber para onde ele quer caminhar, a gente também está dando essa oportunidade para ele. Que ótimo! Educação com qualidade, educação empreendedora, educação voltada com uma preocupação social, de E fazer a diferença também para a sociedade, enfim. É por isso que os alunos que estudam aqui na ITA são tão conceituados, né. e isso nós temos alunos, doutor, no mundo, sabia? Nós temos alunos nos Estados Unidos, eu tenho contato com eles, que eles usaram o currículo que ele estudou aqui, ele validou nos Estados Unidos e está trabalhando lá. Então, tem o aluno na Alemanha, na Irlanda, no Canadá, todos nós temos contato. Eles todos conversam comigo e, se quiser, eles já ofereceram, ele pode fazer, a gente pode fazer uma entrevista, uma live com eles, para falar como foi o processo dele ir para outro país. Que ótimo, então vocês o próximo que nós vamos fazer aqui com a ajuda da professora Yara, nós Isso. vamos conversar com os alunos, ex-alunos aqui, Isso. que hoje estão no Na exterior. Alemanha, nos Estados Unidos, em É, Portugal, na Irlanda. E assim, gente, enfermagem, pode trabalhar em qualquer lugar que você quiser, no mundo inteiro. Se a gente aqui não foi tão valorizado, mas agora com a pandemia e com o piso, acho que a gente, né, galgou mais um passo, lá fora todo mundo estende um tapete vermelho para você. Você pode trabalhar aonde você quiser. E o nosso currículo aqui, a nossa grade, com a nossa grade, você valida ali qualquer lugar do mundo. Pode ir. Eu que garanto. ótimo. Gente, estudando enfermagem, você pode ser enfermeiro, pode ser empreendedor, pode ir ao exterior, pode ocupar cargos diversos da área Diversos. de gestão hospitalar, enfim, com salários aí que a gente viu que começa a 2.300 e pode chegar até 30.000 reais, não é isso? É. Num cargo ali de gestão, de gerente, de diretor e por aí vai. Hoje está precisando tanto de enfermeiro que esses países, eles estão dando a condição de você sair daqui. Hum, Então, por exemplo, tem empresas da Alemanha, por exemplo, eles pagam para você estudar alemão, você fica aqui estudando alemão, depois eles vão te dando todo o suporte e te leva e te coloca dentro do hospital na Alemanha. olha só, que dica impressionante, hein? Impressionante essa dica. Então, assim, eu preencho de 3 a 3 por mês, pelo menos, eh, currículos para o exterior. Para os Que Estados bom. Unidos, eu sempre estou fazendo essa documentação aqui, Que incrível, gente, incrível, uma coisa que eu não sabia, professora, né. viu.
Não sabia, olha, fiquei sabendo É agora. assim, E e eu tenho contato, eles conversam comigo, assim, e eles estão super bem, eles então, estão super bem. é uma profissão promissora, Promissora. promissora. Você Você trabalhar onde você quiser, o mundo. só precisa estudar, tem que estudar. Não tem como, É isso. não existe milagre, tá, tem que estudar. Bom, eu vou encerrar, mas eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que você já saiba a resposta, mas se tivesse que escolher de novo, professora, lá naquela palestra que você falou, se não der certo, a senhora faria de novo? Faria, faria, porque, você tem tá no coração. Se você não tiver enfermagem no coração, não dá para ser bom enfermeiro, doutor. Que bom. Não dá, porque a nossa gratidão é ver o outro bem, a recuperação. Uhum. Não é o dinheiro que faz a enfermagem, mas a satisfação de você ver a pessoa bem, de você salvar uma vida, de saber que ele ficou bem porque você estava ali naquele momento. Sim, Esse é a maior gratidão da profissão, então eu escolheria sim. que bom. Professor, eu vou aproveitar esse momento aqui para, em nome do Centro Sim, Universitário Ítalo-Brasileiro, lhe agradecer pela sua eu que agradeço. dedicação. São quase 20 anos aqui É. juntos Mas aqui com a aqui é instituição. muito bom trabalhar aqui, as pessoas são ótimas, é uma família. Então, eu me sinto bem aqui, o ambiente é acolhedor, as pessoas são acolhedoras. Uhum. Então eu estou aqui muito feliz, sempre muito feliz. Que bom. E meu muito obrigado, viu, professor, em nome do Eu que Centro agradeço o Universitário. convite. Foi Espero ter ajudado as pessoas não, também. mas com certeza ajudou mesmo e eterna gratidão nossa aqui da instituição pra com a senhora e principalmente nessa missão de formar os alunos aí para essa profissão maravilhosa que a gente viu que é a da enfermagem. Obrigado, professor. Obrigada a você.